Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje o papo é sobre robótica competitiva. Vamos mergulhar no universo das máquinas e da tecnologia com a equipe Goitaborgs, diretamente do IF Campus. Eles vão revelar todos os detalhes de como é criar e desenvolver robôs para competições, compartilhar histórias curiosas dos bastidores e mostrar o que é preciso para vencer nesses desafios de alta tecnologia. Então, se você é apaixonado por inovação ou quer entender mais sobre esse mundo, fica aqui com a gente, pois recebo hoje Júlia Batista, que faz engenharia de computação e é capitã, né, geral da equipe Goitaborgs. É um prazer ter você aqui hoje. Um prazer, muito feliz de estar aqui, estou muito ansiosa e vamos falar sobre os robôs, que é a melhor parte. Vamos falar aí. Hoje eu quero saber todos aqueles detalhes místicos, né? Tudo que a gente não observa ali nas redes sociais, né? Eu quero saber as coisas obscuras, eu quero saber de robô pegando fogo, eu quero saber de paradas da revolução das máquinas. Recebo aqui também hoje Jade Bretas, faz engenharia de controle e automação e é vice-capitã geral da equipe Goitaborgs. Um prazer ter você aqui hoje também, Jade. Prazer, boa noite. Boa noite. Estou muito ansiosa também para poder conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas categorias, sobre o que a gente tem aí trazendo pela Goitaborgs. E você já deu alguns spoilers aqui de uns robôs que vocês trouxeram, né? Tem até um que está meio revoltado que não está aqui hoje, mas também trouxeram os outros para representar, né? Que é muito importante. Recebo aqui hoje também Rafael Castelar, que faz sistemas de informação e é capitão de gestão da equipe Goitaborgs. Um prazer ter você aqui hoje também, Rafael. É um prazer. Hoje a gente vai falar disso aí, competição, o que a gente tem por trás dos bastidores do Instagram, é isso aí. Então hoje vai ser tipo assim, não vai ser sangue e fogo, vai ser óleo e fogo, né? A situação ali. É isso aí. Mas assim, eu tô por dentro, né, da equipe Goitaborgs, eu acho inclusive sensacional, porém tem uma galera aí, né, que nos assiste que eu acho que não está sabendo ainda do que se trata, então é muito importante a gente trazer essa informação para eles verem também como é legal. Então eu acho que, né, o primeiro questionamento não poderia ser outro. O que é a equipe Goitaborgs, de onde surgiu, de onde veio essa ideia, onde foi o início de tudo? Bom, a Goitaborgs ela surgiu lá em 2017, há bastante tempo atrás, quando os alunos foram na Campus Party. Você já ouviu falar na Campus Party? Claramente. Um dos maiores eventos de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. E o servidor do IF, que é o Revaí, que atualmente é o coordenador da equipe, ele sempre foi fazer questão de levar os alunos nesse evento. Massa. Até que uma das vezes que eles foram, que foi lá em 2017, os alunos se depararam com uma batalha de robôs e ficaram, assim, encantados com os projetos e falaram, pô, quero voltar pro IF, quero fazer uma equipe de robótica aqui. Aí começou. A equipe começou primeiro com 50 pessoas, a galera engajada de participar no projeto, aí dá aquela caída, né, que a gente sabe, porque o projeto começando. Aí foram lá com umas 20 pessoas, começaram a construir os robôs. Aí a gente começou com os robôs de combate, que é tipo esse pequenininho aí que a gente tem na frente. Massa. Que agora já pegou várias categorias. E, ao longo do tempo, a gente foi aumentando a quantidade de membros, aumentando a quantidade de competições e incluindo também os robôs autônomos. E aí, os robôs autônomos, eles é tipo esse aqui que a gente tem aqui, que é um trekking. São os robôs que eles andam sozinhos. Então, tudo que a gente faz, a gente programa dentro dele e ele funciona. E a equipe foi evoluindo. Então, foi lá em 2017 que começou com bastante gente, acabou caindo e agora a gente já tem a felicidade de ter por volta de 50 membros aqui na equipe. Mais de 20 projetos e só aumentando a quantidade, evoluindo o projeto e a quantidade de premiações também. Cara, muito massa, muito massa. E a base, né, é ali no IF. Tudo lá no IF. A construção, tudo acontece. A magia, né, acontece lá. Tudo no IF. Exatamente. E tem uma característica muito interessante da nossa equipe, que a gente faz muita coisa dos robôs. Então, as armas a gente mesmo idealiza, a gente também fabrica e tudo mais. Então, são características da nossa equipe que nem todas têm. Tem muitas equipes que vão lá, compram várias coisas para poder montar os próprios robôs e a gente tem essa coisa de querer fazer tudo. A gente ainda pega realmente para poder construir cada pedacinho dele. Então, é muito interessante ver isso sendo construído, porque uma coisa é a gente idealizar, outra coisa é ver funcionando e é uma alegria tremenda quando isso acontece, principalmente nas competições. E esse conhecimento que a gente vai passando para frente, esse conhecimento que a gente tem, que nós mesmos fazemos tudo do robô. Então, a gente passa esse conhecimento para frente, para a gente continuar fazendo um workshop, esse tipo de coisa, para continuar passando esse conhecimento. E as pessoas que entrarem na equipe, além de adquirir conhecimento, vai conseguir passar para frente para outros membros que vierem para a equipe também.
É porque é muito legal, né? Tipo assim, você falou com brilho nos olhos, assim, a gente faz armas, eu adorei. Mas, pô, super legal você poder fazer o robô do zero, né? Porque realmente você pode construir o que você quiser. Você não depende de um molde, né? Pronto, algo assim. Você tira a parada da sua mente, né? Da sua mente, da sua cabeça, assim como o nosso querido Chapéu Seletor, né? Que foi uma ideia ali super original que eu acho que faz o maior sucesso, né? E tem uma categoria, né? Tem a categoria Artbot. Essa categoria tem o objetivo de fazer robôs para entreter o público. E nada melhor para entreter o público do que ligar com o imaginário, né? Da galera. Com certeza. Então, lá, quando a gente vai nas competições, eles sempre ficam expostos, né? E aí existem vários tipos de artbot, tem esse aqui, tem artbot que são de jogos, mas toda competição que a gente vai, todo evento, ele rouba o centro das atenções. As filas são quilométricas para poder ver o nosso chapéu, todo mundo quer experimentar, então ele é a nossa grande estrela. A gente brinca que muitas vezes a gente modifica assim, o esquema do evento justamente por causa dele. Porque já teve evento que a gente foi que o espaço dos artbots era um pouquinho limitado e o tamanho da fila foi tanta que precisaram colocar cercados para poder organizar a fila que estava indo para o nosso projeto. Então, realmente, o universo Harry Potter não tem para ninguém, né? Todo mundo conhece, mesmo os pequenininhos, os mais velhos. E é legal que a gente brinca que qualquer um pode conhecer, né, o projeto e se encantar, porque a gente já fez aparições e que tinham crianças bem pequenininhas e adolescentes que já leram também todos os livros e tudo mais, já viram todos os filmes, e até pessoas com mais idade que, mesmo não conhecendo tanto desse universo, também ficam encantadas. Então, é realmente uma categoria de entrar nesse universo de robótica. Aqui a gente tem também uma das premiações, né, de primeiro lugar do ano passado que a gente recebeu com ele, e é uma alegria tremenda que a gente consegue levar para as pessoas e que elas também trazem para a gente, porque é muito bom ver esse carinho que as pessoas têm pelo nosso projeto. Pô, que massa, e o primeiro lugar foi ele, né? Exatamente. E como ele é um projeto que envolve muitas pessoas, então ele toda hora está interagindo com pessoas diferentes. Então, qual era a ideia depois de um tempo que a gente percebeu, né, que com a experiência dos eventos acaba que a gente percebe algumas dificuldades que o projeto tem e que precisam ser melhoradas. E uma delas era a acessibilidade com as pessoas. Então, sobre acessibilidade, a gente até colocou um LED para ajudar com a acessibilidade. Então, tudo isso a gente foi vendo com as experiências de eventos para conseguir reunir a maior quantidade de pessoas para o projeto possível, para que todos possam ter aquela experiênciazinha do Chapéu Seletor. Ele tá com LED agora? Ele tá com LED. Na época que eu fui selecionada para a Sonserina, ele não tinha LED, não. Ainda não tinha. E para os que não conhecem o projeto, é realmente o projeto que imita, né, o Chapéu Seletor. Então, ele se mexe, ele fala sua casa de Hogwarts e agora ele também acende LED para poder ter acessibilidade, como o Rafael falou, para as pessoas também que têm problemas auditivos, e isso daí traz um carinho ainda maior que a gente enxerga para poder trazer essas pessoas para perto, para elas conhecerem. Inclusive agora ele tem até um quiz para você fazer e de acordo com a sua personalidade ele escolhe a casa para você. Gente, mas tá muito chique, tá? O próprio Chapéu Seletor mesmo, né? De Hogwarts. Tá evoluindo. Sim. Cara, mas é muito massa, realmente o imaginário, mexer com o imaginário, né? É uma coisa muito legal. Todo mundo que é fã de Harry Potter, assim como eu, né? Já sonhou em ser selecionado ali, né? E também tem sua casa do coração. Alguém já se decepcionou ter uma resposta aí com ele? Algumas pessoas. Já teve uma situação, eu estava até junto com o Rafael nessa, lá na CCBB, no Rio de Janeiro, em uma competição que a gente foi. A gente participou com o projeto, né, do Chapéu Seletor numa mostra tecnológica. E veio uma família de umas 4 pessoas. Acabou que todas as pessoas da família foram à mesma casa. E assim, uma pessoa ficou um pouquinho mais chateada assim, com a casa que veio, e a gente tava falando, não, mas é porque vocês são família e tudo mais, a gente tenta contornar ali. São os Weasley ali. Exato, mas todo mundo gosta muito. Pô, muito massa, eu tô ansiosa pra ver ele agora com o LED. Ele tem que confirmar a minha entrada no Sonserina. Agora vai ser com uma luzinha verde também para confirmar a casa. Muito chique. Uma outra situação também muito bacana foi numa competição que a gente foi lá em Joinville, em Santa Catarina. E aí a gente botou o Chapéu Seletor numa criança, ela era pequenininha, tinha uns 6, 7 anos, tinha acabado de assistir os filmes. Aí ela doida pra entrar na Grifinória. Não, tem que ser Grifinória, Grifinória, Grifinória. O Chapéu colocou ela na Sonserina. Não, Harry Potter foi. Mas a criança ficou tão triste, tão triste, tão triste. Aí a gente pegou lá, abriu o código discretamente.
não, vem cá, prova de novo. Só pra ela Aí, ficar feliz. aí a gente foi lá e botou pra forçar pra cair na Grifinória. Nossa, eu fico encantada. Falei, caraca, acertou, agora acertou. É que ele tava pensando, ele tava refletindo. Cara, muito massa. Vou para um momento aqui para falar um pouco com as vozes do além que ficam aqui na nossa área robótica do podcast. Só para avisar que Xalita falou que os áudios estão com eco. Então, galera, dá uma observada ali pra gente observar. Ouçam vozes do além, né? Porque aqui a gente nunca sabe muito bem o que tá rolando. E aproveitando e mandar um beijo, tem meu namorado que tá acompanhando. Ah, olha aí. Isso aí, tem que estar junto aqui, né? Sempre representando. Tem que verificar mesmo. Inclusive, tem mais gente aqui nos acompanhando. Deixa aqui seu questionamento também. Manda um salve pra galera, né? Dessa vibe muito legal que a gente tá hoje. E, pô, meu preferido é a Chapa Serotonina, não tem nem muito o que dizer. Mas eu quero perguntar um pouco agora sobre o primeiro robô. Que foi esse aqui, né? Os queridos, a origem. Os robôs de combate. Robôs de combate. Sim. Na verdade, tem até uma curiosidade que o Chapéu Satori foi um dos primeiros projetos que a gente teve. A gente começou a competir com robôs de combate, né? Mas a gente fez o Chapéu Satori para participar de um evento de Harry Potter que teve há um tempão atrás, em imersão mágica, se não me engano. Mas os robôs de combate, como eu falei, foi como começou as categorias, né? Então, existem vários tipos de pesos de robô de combate. De 150 gramas, 454, 1,360 kg. E a gente começou, se eu não me engano, foi mais na categoria Beetle, de 1,360 kg. E na categoria Ent, que é o de 454. Até que a gente foi evoluindo os projetos, a gente chegou no nosso Fairy, que é esse pequenininho aí, o saco 2, que tá bem na frente. Ele tem 150 gramas. Neném, gente. Eita. Ele tem 150 gramas. E, cara, é muito interessante, porque não existe emoção maior do que você estar em uma competição e você ver o seu robô batendo em outro robô. Ele tem uma cara de mal aqui Ele mesmo, tem né? uma cara Ele de tá mal. querendo sangue. Exatamente. Então, geralmente são 2 pilotos, a gente tem aí vários componentes eletrônicos, né? E a gente se conecta com eles via rádio. E aí são 2 pilotos de rádio, um controlando locomoção, outro controlando a arma que vai girando, né, na vertical. E eles vão se batendo e chamam muita atenção. Hoje em dia a gente está assim, bem estável na área do combate, então a gente já tem robô de 150 gramas, 454, 1,360, 5,13 kg. A gente, das categorias que tem no Brasil, a gente já pega praticamente todas, menos a Feder, que aqui tem 27 quilos. Está nos nossos planos, a gente essa categoria, mas a gente já está com bastante projeto e com muitas premiações. Então o Sapo 2 aí, ele já é velho já de premiação. A gente trouxe esse último troféu aí que ele ganhou, que inclusive foi na competição que nós organizamos no sábado passado, lá no IF que aconteceu. Recebemos diversas equipes, equipe do Rio, equipe de São João da Barra, foi muito bacana. Então, assim, combate é muito E as categorias, elas têm, pelo peso ser diferente, elas têm diferentes desafios. E os desafios, elas variam muito, porque, por exemplo, você criar um robô de 1,3 kg, você tem mais espaço. Você tem uma margem maior para erro e tudo mais. Você criar um robô de 150 gramas, ele parece inofensivo, parece o mais tranquilo, mas na verdade ele é bem complexo por conta disso, do pouco espaço, do pouco peso, ele precisa bater esse peso nas competições e tudo mais. E até a questão, tipo assim, a vibe, as armas dele, né, vamos dizer assim, tem que deixar ele bem mais leve, né, na questão. Sim, exatamente. A nossa tem um diferencial que é a nossa arma. E, geralmente as armas do robô de Faraday são feitas de alumínio, de alguma impressão 3D. A nossa não. A nossa ela é feita, se não me engano, de aço. E é um material mais pesado. Então, as outras equipes, elas ficam assim, como que vocês fizeram um robô com essa arma? Porque tem que deixar o restante muito leve para conseguir fazer. Ah, entendi, para entrar na categoria. Exatamente. E a gente conseguiu fazer um robô leve, com uma arma potente. Você vê ele lutando, ele consegue jogar o outro no teto da arena. É porque não o é tão poder dele comum. aqui é realmente jogar pra cima. Exatamente. Que massa. O que na luta de Fairy você não vê tanto. Então, sempre a gente acaba de lutar, as outras equipes chegam, perguntam como é que foi, como é que a gente fez. A gente tem essa integração muito legal entre as outras equipes. Que legal. Então, nossa, é muito bacana. Mas vocês, tipo, referência, né, já ali Nessas tipos de armas. E essa categoria, inclusive, ela foi o que rendeu um dos maiores frutos da equipe, que foi esse troféu. Ele é basicamente o 3º lugar da categoria na maior competição da América Latina, que é a RoboCore Experience, que acontece na Campus Party, em São Paulo.
Pô, que massa! Aí a gente recebeu esse terceiro lugar com um projeto parecido com esse, que é o Sapão, mas é basicamente uma carcaça parecida, uma arma parecida, nessa categoria. Então nessa categoria a gente manda muito bem. Pô, que maneiro! E esses robôs de combate nos proporcionaram muitas alegrias, além dessas premiações, que foi com eles também, com alguns deles, que a gente foi para os Estados Unidos esse ano. Então, no início desse ano, a gente conseguiu levar alguns projetos, inclusive o nosso de 5 quilos, o Pajé, ele foi também e deu para alegrar muita gente vendo ele lutar, então foi muito, muito legal, assim, as pessoas da nossa equipe que conseguiram ir se divertiram bastante, porque viram como é que é a experiência lá fora, que é totalmente diferente daqui do Brasil. Então lá eles têm muito mais experiência que a gente, então eles conseguiram trazer muitas coisas novas pra gente, pra nossa equipe, para o que a gente podia aplicar dentro dos projetos, então foi muito legal também. Pô, que massa! E como é que são os robôs de lá? Eles são mais sinistros do que os daqui? Como é que são? O pessoal fora do Brasil geralmente tem mais recurso, então eles geralmente têm uma criatividade a mais na hora de fazer. Então eles inventam algumas coisas para meio que quebrar o robô. Esses robôs padrões, geralmente eles não rendem muito lá fora, porque sempre vai ter alguma coisa que não vai deixar eles baterem, sempre vai ter alguma coisinha diferente. Então o combate tem muito disso. Então o recurso financeiro mesmo, ele é bem importante para essa criatividade que rola solto lá fora, eles investem bem nisso. E como eles têm um acesso mais fácil, né, a essas coisas, os robôs eles são mais criativos por conta dessa facilidade de financeira mesmo também. Rola um lança-chama, um negócio desse. Tem. Lá eles focam muito no espetáculo, né? Então são robôs muito caricatos, com algumas armas mais engraçadas, lúdicas. Mas, assim, questão de dificuldade, as competições aqui do Brasil, a RCX, por exemplo, ela não fica pra trás, não. Não fica pra trás. É bem legal também. O nível é bem parecido, se não até melhor. Eu gosto que bastante. maneiro, cara, que maneiro. Eu lembro que eu assistia um programa, não lembro mais como é que era o nome do programa, mas era Batalha de Robô. E era umas coisas bem diferenciadas, né? Tipo assim, bem criativo. O escudo que jogava. Mas assim, eu vi um vídeo de vocês, que foi até o Thiago, né? Que me mandou. E foi um negócio sinistro também. Era coisa pegando fogo, era um robô jogando o outro pro alto. Eu achei bem maneiro. Eu acho que não deixou a desejar nada, não. Foi muito legal. Não, fica muito bacana. Você vê, principalmente de 27 quilos que acontece lá na RCX, caramba, é uma emoção. Muito bacana. Cara, e 27 quilos é um bichão, né? É enorme. Cada pancada, assim, você sente o chão tremer na pancada. Exatamente. A arena, ela, assim, é basicamente o tamanho dessa sala. É muito grande. Que maneiro. E é um espetáculo à parte, porque mesmo que as equipes não tenham esses projetos desse tamanho, né, para competir, nossa, só de assistir já é incrível. É, assim, surreal mesmo a gente estar lá. E esses robôs trazem, principalmente os maiores, né, trazem muito público, né? Então a gente brinca que o robô de combate é o que mais encanta o público, fora Artbot também, que a gente estava falando no início. E é muito legal, porque a gente consegue mostrar para as pessoas um entretenimento bem diferente, né, do que é comum, assim, de ver. É verdade. Mas além do combate, a gente tem esse querido não é de combate, né? Não, esse é o Morato. Esse é o, assim, é o meu xodózinho. Eu sou apaixonada por esse projeto. É o projeto no qual eu comecei a trabalhar quando eu entrei na equipe. E ele é um robô da categoria Trekking. Diferente dos de combate, eles têm uma dificuldade que é a programação. Então, você não vai estar controlando ele remotamente. Você vai estar lá fazendo o código, vai largar ele na pista e vai torcer para que tudo corra do jeito que você imagina. Ah, você prepara ele antes. A gente prepara ele antes, A gente já tem o código e tudo mais, a gente joga os parâmetros, tudo certinho, e ele tem que fazer as coisas sozinho. E esse especificamente, hoje em dia a gente já tem quase todas as categorias de autônomos. Então, seguidor de linha, já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, que ele vai lá, faz o circuito. Ele faz o circuito, seguindo a linha. A gente até conseguiu uma premiação com seguidor de linha. A gente pegou o primeiro lugar na competição do Rio, que a gente foi dentro da Rio Innovation Week. Tem um robô sumô, que ele vai empurrando um pro outro para fora da pista, ele tem que fazer isso sozinho. Então ele tem que botar ele na pista, ele tem que achar o outro robô, perseguir ele e empurrar ele para fora. Nossa! É bem complexo. É uma demanda bem complicada. A gente pegou até, aqui ó,
né? O Esse segundo troféu lugar. azulzinho aí. Esse aqui. Segundo lugar também no Rio, na CCBD. Temos de autônomo, perseguidor de linha, que também persegue a linha, e temos o nosso queridíssimo trekking. E esse aqui, o trekking, o que acontece? Ele é um robô de exploração. Então, ele vai ter que fazer um percurso, só que não vai ter nenhuma linha, nada que diga pra ele que ele vai ter que fazer isso. Então, vai ter uma placa de metal aqui, uma placa de metal do outro lado da sala, ele vai ter que sair de uma placa de metal e chegar até outra, sozinho. Ele vai usar os sensores que ele tem, então ele tem câmera, tem sensor sim. metálico, tem um giroscópio, que é um sensor que ele vai saber qual é a angulação dele. E aí a gente faz todo o código para que ele possa fazer isso sozinho. E é muito interessante porque, diferente da de combate, que quem não conhece já se encanta por ver as pancadas, o robô pegando fogo, essas categorias, às vezes a pessoa olha e fica tipo, mas é só isso? Qual é a emoção disso? Mas, na verdade, é muito complexo fazer isso. Então, é uma experiência muito gostosa, porque por mais que outras pessoas talvez não consigam entender a complexibilidade disso, por não viver o processo que é fazer esse robô, você programar aquilo, você ver ele fazendo aquilo que você pediu para ele fazer, caraca, é muito legal. Não, realmente, tipo assim, realmente, vamos dizer, eu tô lá na campus, leiga, né? Eu tô observando ali, realmente vou, de repente, questionar, né? Tipo assim, pô, mas tá só seguindo, mas sabendo como é e tudo que é envolvido, né? Na programação, que deve ser um negócio muito complexo. Exatamente. Não, assim, essa categoria, para você ter uma noção da complexibilidade dela, é uma das categorias que menos tem competidores aqui no Brasil. Então, você vai em competição, tem, enquanto uma categoria de ferry tem 30 robôs inscritos, 60. Acho que o máximo que eu já vi inscrito nessa categoria foram 15, sendo que dos 15, uns 7 funcionaram. Nossa! Então, assim, é bem complicado, mas é muito desafiador e é muito divertido. Esse robô aqui ele já tem 1 ano e meio. A gente conseguiu o 2º lugar aqui, ó, nesse troféuzinho aqui. Que chique! Na RSM, que foi uma competição a nível internacional. Então, é muito bacana. Pô, muito maneiro. E assim, você falou que as 7 não funcionaram, eu tenho que fazer o questionamento, né? Já aconteceu com vocês estarem numa competição e dar algo errado? Nossa, muitas Basicamente, vezes. Muitas quase vezes. Quase sempre. Disserte sobre o assunto. Então, já tiveram algumas situações em que acaba saindo do controle mesmo, principalmente robôs de combate, porque os robôs de combate, eles estão em contato o tempo todo e, por exemplo, um robô autônomo é bem mais tranquilo, você não vai perder peças facilmente e tal, mas um robô de combate não, você vai perder peça facilmente, você vai ter que resolver os problemas que estão acontecendo nele em 40 minutos, você vai ter que resolver muito rápido. E pode acontecer nessa pressa toda de você acabar fazendo alguma besteira, de acabar encostando um fio que não era para encostar no outro e tudo mais. E acontece, isso em competição é muito comum. Dentro da Goitaborg já aconteceu de acabar estourando bateria dentro de sala cheia de gente, a gente tem que evacuar a sala, assim, são muitas... Mas precisa evacuar a sala? Como é que você pega fogo? É porque o que acontece, a gente trabalha com baterias de lítio e elas acabam soltando uma fumaça quando isso acontece, que é um pouquinho tóxico. Então é realmente melhor a gente evacuar. Mas a gente tem todo um procedimento quando isso acontece. A gente tem um balde de areia dentro da sala, que é justamente a gente tem que colocar a bateria estourada lá dentro e fica tudo certo. Então a gente tem medidas de segurança já dentro da nossa sala. Em competições a gente também vê muito isso acontecer. Inclusive, uma das últimas que a gente foi na RCX desse ano, que a bateria do nosso chapéu, ela acabou também indo para os ares. Então, acaba acontecendo, ou com a gente ou com outra equipe. A gente sabe que é uma situação delicada, né? Às vezes é um pouquinho perigoso, mas a gente também tem as medidas para poder não ter danos nem nada disso. Não matar ninguém, né? Isso é muito Exato. importante nessa... Eu acho muito interessante porque às vezes você está numa competição e aí um monte de gente na competição, aquela sala enorme, lotada de gente, do nada, uma bateria estoura. Ninguém se desespera, tá todo mundo já acostumado, entendeu? Tipo assim, aquilo que você espera que ficaria um tumulto, a galera tipo, beleza, vamos aqui resolver, então já é assim, é uma coisa que a gente acaba aprendendo a lidar.
com até uma certa calma, então é bem interessante. Quem tá no meio ali, né, já tá tipo assim, isso aí mesmo, acontece. Acontece, que legal ali, ó, soltando fumaça. Eu acharia maneiro, assim, particularmente. Tá aqui o extintor, toma, vai lá, resolve aí. E tipo assim, no combate, como que funciona? Como é que é feita a pontuação? Como é que você sabe que um robô ganhou? E se acontecer alguma coisa com ele, você tem um tempo para reparo ele durante a parada? Como é que é? Isso. Então, durante as lutas, ele não pode parar. Então, se ele parar, abre uma contagem e tal, isso está dentro das regras. Então, o importante é ele não parar dentro da luta. E existem alguns sistemas de pontuação. Sistemas de pontuação esses que dependem do tipo de arma do robô. Tipo construtivo, Isso. realmente, do robô. Isso porque, por exemplo, eu tenho esse da frente, por exemplo, é um robô com arma ativa, que a gente fala. É um robô que ele foi feito para bater mesmo. Então, o tipo de robô que ele foi feito para bater, a pontuação dele vai ser baseada no quanto ele está batendo, na arma dele funcionando e tudo mais. Então, se a arma parou, ele vai acabar tomando pontuação negativa e tudo mais. Então, a arma dele está funcionando, ele está batendo, ele vai ganhar os pontos dele. E existem uns robôs que não são de arma ativa, que são, tem um exemplo do Fork e do Rampa. Um robô Rampa é basicamente uma rampinha mesmo, que a função dele é rampar o robô por cima dele mesmo, tentar travar o robô, e ele ganha pontos baseado nisso, baseado em travar o robô inimigo, e não deixar o robô inimigo bater, que é, no caso, uma arma ativa. Se não for arma ativa, é um tentando bloquear o outro no meio da luta. Algumas regrazinhas assim. Interessante. Então é questão de pontuação mesmo, ou tem tempo? Tem, Então. tem 3 minutos de luta, geralmente. Gente, é rapidinho, chegaram mais. É bem rápido, assim. Olha, parece rápido, mas quando você tá assistindo o seu Exatamente. robô, parece que 3 minutos vira 3 horas. Você fica assim, meu Deus, essa contagem não acaba. Mas são 3 minutos. E caso o robô não pare, né, no meio da luta, ele dê perda total e pare de funcionar, pela pontuação, espera os 3 minutos acabarem. Sim. E é você que controla o robô? Quem é? Assim, aqui a gente não trouxe nenhum dos pilotos. A gente tem a Jade, né, que eu acho que ela vai poder falar um pouco, que ela tá com os Rockies, que não são robôs de combate, mas são robôs rádio controlados também. E a gente tá nesse processo de treinar mais meninas para pilotar. Acho digníssimo. É histórico lá na equipe que geralmente os garotos que pegam para pilotar, que tem essa coragem, né, de chegar lá. E a gente está mudando essa situação. Então, É isso aí. a gente está com o nosso trio de rock, a Lindinha, Docinha, Florzinha, acho que Jade vai poder falar melhor, para a gente treinar esses pilotos aí. Nada melhor que dentro de uma capitania feminina, né? A gente também traga as mulheres nesse lugar de destaque, né? Super poderosas. Exatamente. Então, essa categoria é um pouquinho diferente das que a gente já conversou. Então, a gente falou um pouquinho sobre de combate, sobre a categoria dos autônomos. Essa daqui também é uma categoria que a gente tem um controle remoto para poder movimentar eles, Sim. mas eles não são justamente para bater um no outro. Então, como se fosse aquele esporte canadense, né, o hockey, são 3 robôs que a gente coloca dentro de uma arenazinha, né, se eu posso dizer assim, um campo, na verdade. E 3 robôs de um time e 3 robôs do outro. Inclusive, o nome do nosso time, em homenagem à nossa cidade de Campos Goytacazes, é Jockey. Digníssimo. Exatamente. E o objetivo dele é justamente levar o disquinho pro gol. E a gente tem várias estratégias, né, de pilotagem para poder fazer isso de forma mais eficiente. Ou então travar os robôs adversários em um lugar para que o outro consiga pegar o disquinho e levar para o gol e tudo mais. E a gente está tentando trazer mais as mulheres para pilotar justamente com esses projetos. Então, na competição que a gente fez agora no sábado, a gente conseguiu colocar algumas meninas da nossa equipe para poder pilotar. Elas já gostaram bastante. Que legal. E é muito legal porque esse projeto eu sou gerente e eu vi ele nascer assim esse ano, porque essa categoria desse tamanho, ela é de 454 gramas, 1 libra. Essa categoria é nova aqui no Brasil. Antes, nas categorias de hockey, só tinham os maiores, então de mais de 1 quilo, de 3 quilos e tudo mais. E esse pequenininho começou agora.
e a gente já está começando junto com a categoria aqui no Brasil. A gente já começou com esse projeto, a gente já tem várias versões até, porque principalmente num projeto novo a gente precisa fazer algumas melhorias, a gente enxerga alguns defeitos construtivos e tudo mais que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Mas é justamente isso que faz ser legal, sabe, o processo. A gente está enxergando vários projetos aqui de autônomos, também esse, crescendo assim do zero, realmente. E é com muito empenho de todo mundo da equipe que a gente pode trazer tudo isso aqui hoje também. Pô, muito legal, cara, muito legal que vocês estão em constante evolução, né? Sempre querendo trazer algo novo. E esse negócio de pilotar deve ser legal demais. Como é que é a emoção ali? Você na hora? Nossa, é assim, surreal. Eu acho que eu tenho muita dificuldade com pilotagem. Eu ainda não peguei tanto jeito, mas eu tô treinando. E é interessante porque os motores que a gente utiliza, eles são, nesse projeto, por exemplo, eles são bem potentes. Então, para você controlar, é muito sensível o controle remoto para poder mandar ele para um lado para o outro, fazer giro e tudo mais. Então, é bem complexo, mas é muito divertido. Nossa, é uma emoção danada. E mesmo para quem está assistindo ou para quem está lá pilotando, assim, a gente fica vidrado. É muito legal, porque a gente consegue ver a pessoa, assim, sabe? Quem está pilotando lá focada. Sim. E quem tá do lado de fora gritando lá, tipo, torcendo, aí ajudando também na torcida, é muito, muito maneiro. Pô, quando eu era jovem, eu pilotei aquele carrinho de controle remoto lá e já achava desafiador. Imagina, pô. Pois é, e é engraçado que como é um projeto só, na verdade, mas que tem 3 robôs, a complexidade é ainda maior. Então, numa competição que a gente precisa ter 3 robôs prontos, montados para competir, né? Então, é bem desafiador, né? A gente tem um time muito bom que agora está crescendo, inclusive com novos membros entrando. E para poder ajudar a gente a fazer tudo isso. E é como o Rafael tinha comentado, né? A gente tenta passar um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem realmente para que os outros consigam continuar evoluindo esses projetos. Tanto que hoje em dia a gente vê, né, o passado da equipe, pouquíssimas pessoas estão aqui desde o início, né? Na verdade, nenhuma das pessoas que iniciaram realmente lá em 2017 ainda estão conosco, mas pessoas que já vieram desde a leva de 2018, ainda estão com a gente, mas já estão saindo. Então é muito gostoso a gente enxergar que a equipe ela vai continuar, porque a gente está trazendo conhecimento, a gente está compartilhando esse conhecimento e a gente está vendo que isso está fazendo muito efeito. Pô, muito legal. E o importante é isso, né? Começou lá, né? Foi 2017, né? Sim. E está em constante evolução, né? Não é tipo assim, vamos pegar esse modelo aqui e vamos continuar. Não, tá sempre, né, querendo entrar em novas categorias, sempre fazendo novos designs, né? Vou mandar um salve aqui para a Dir. Boa noite, muito interessante esse assunto, que deixou seu comentário aqui. Salve, Dir. Sempre aqui acompanhando. E, tipo assim, cada um de vocês faz um curso, né? E todos estão lá envolvidos, né, na equipe. E, tipo assim, como é que é? O que cada um faz? Como é que vocês envolvem assim, o seu curso na preparação de um robô? E também, como que vocês pensam no design do robô, esse brainstorm? Como é que é o processo, né, de criação? De trazer a vida? Olha, a equipe ela é dividida em capitanias. Então, a gente tem a capitania de software, de eletrônica, de mecânica, de gestão e de comunicação. Uhum. Então, os membros eles se dividem nessas 5 capitanias. Obviamente, eles não ficam restritos a isso, né? Então, por exemplo, eu era de software e agora eu estou atuando na gestão como capitã. Sim. Então, a gente tem essa troca, né? Mas, geralmente, o cara que vai para a área que ele se identifica mais. Então, eu faço engenharia de computação, que tem muito a ver essa parte de programação, né? Sim. E aí eu falei, vou para a área de software. Então, eu me inscrevi na área de software e comecei a programar. Geralmente, o cara de engenharia elétrica vai lá e tenta pegar um pouco da área de eletrônica, o cara da mecânica, vai... E a gente vai indo nas áreas que a gente tem mais afinidade. Às vezes tem uma mudança, né? Então, às vezes, o cara de computação entra na mecânica porque não tem tanto a ver com o curso, mas ele gosta da área. Rafael, por exemplo, faz sistemas de informação e está na área da gestão com a gente. Então, a galera se divide na área que tem mais afinidade e a gente vai se juntando, né? Então, eu entendo mais de programação, o cara entende mais de modelagem e a gente vai juntando os conhecimentos a fim de fazer primeiro a prototipagem do projeto e até a execução dele. E aí, hoje em dia, a gente está com um protocolo que é o seguinte: o cara vai lá e faz um modelo do projeto. Então, ele faz lá, abre um software de modelagem, que a gente usa o Fusion, que é meio que fazer um desenho em 3D do robô.
E aí outras 3 pessoas têm que validar, falar, esse projeto tá bom. Aí o cara faz um circuito de eletrônica, o fio tem que ir aqui, o outro aqui, aí mais 3 pessoas têm que validar. Porque a gente junta o conhecimento dos antigos com o conhecimento dos novos, para ter certeza que aquilo realmente funciona. Pô, maneiro demais. Você falou assim, no circuito, o negócio já no circuito da minha mente já ficou até assim meio, né? Complicado, porque eu acho complexo. Teve uma época que eu fiz até desenho industrial e tinha parte de circuito, né? Eu achava super complexo. Eu acho que eu ficaria mais na parte do design. Mas, você faz gestão? Isso, eu sou eu sou o capitão da gestão. E como é que é? O que é exatamente? Então, a capitania da gestão, ela é meio que um gerenciamento do que está acontecendo. Então, esse gerenciamento ele vai desde documento de patrocínio até questões financeiras também, de compra e tudo mais. Mas é que nem a gente falou, as pessoas dentro da equipe, elas estão ali muito flexíveis, então ela pode variar de uma área para outra. Claro, ela tem as obrigações da área dela, mas ela pode ir variando de área, dependendo do interesse dela. E no meu curso, como é voltado para somente software, somente programação, aí a tendência é que eu vá somente para essa área, claro, fazendo as minhas obrigações e tendendo a essa área também. Então, assim, a gestão é um papel muito importante. Tem que, assim, são muitas coisas diferentes para se lidar, principalmente nessa época que agora, que a gente teve a primeira competição da equipe. Então, são muitas coisas para se resolver, para se concretizar e conseguir, de fato, fazer o evento, porque querendo ou não, era um evento grande, demandava muito esforço, trabalho de diferentes pessoas, muitas pessoas. E patrocínio ainda, né, que é essencial. Exatamente, e de patrocínio. Então gerenciar tudo isso às vezes é um desafio, principalmente de competição. Então é um papel fundamental, com certeza. Pô, muito show, muito show. E você, além de estar comandando aí nossos queridos Meninos Superpoderosos, qual mais seu papel lá na situação da equipe? Então, eu também faço parte da gestão e uma coisa que eu tentei trazer, um dos exemplos que a Júlia falou também traz isso, é tentar se aprimorar em uma área que você não vai estudar na faculdade. Então, muitas das coisas que a gente trabalha, que a gente vê na equipe, a gente não necessariamente está vendo dentro de sala de aula, né? Ou então a gente antecipa vários conhecimentos que a gente estaria vendo depois, mais à frente no curso, a gente já está enxergando isso realmente na prática. Então, eu faço parte da gestão justamente porque eu tenho um pouquinho mais de afinidade, eu queria me aprimorar um pouquinho mais nisso. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Eu vejo, assim, que é tudo realmente muito conectado, né? Tipo, realmente, se você... sou mais da programação, mas eu achei maneiro ali o modo de construção do robô. Você pode chegar, né? Pode ver. Eu acho isso muito legal. Tipo, eu sou uma pessoa do design, né? Mas eu acho muito interessante como é feito, né? Toda essa questão, principalmente de batalha, né? De combate, claramente. Mas todos são muito interessantes. Pô, esse aqui tem a câmera, né? Pra ver pra onde é que ele tá indo. É sensacional, cara. Sensacional. Ó, o Hugo Tatu comentou aqui, muito legal. Queria assistir umas lutas. E ele pode assistir, né? Em breve. Conta mais pra gente aí. Eu tô sabendo que vocês vão estar no GoitaCon. Sim, exatamente. Quero saber o que vai rolar aqui, né, nessa situação. O GoitaCon acontece no 19 de outubro, né, na UCAM. Então você provavelmente que está nos assistindo já está ligado. E vai ter Goitaborgs, o que vai rolar? Bom, no dia 19 de outubro nós estaremos lá na GoitaCon e em 2 frentes diferentes. Primeiro, nós vamos estar lá expondo alguns dos nossos projetos e também vamos estar fornecendo uma competição lá dentro. Então vai ter robô. Acredito que vocês já estão cientes do Hackaçu, que vai acontecer agora, nesse final de semana. E a Goitaborgs está em uma parceria com o Hackaçu, que as 4 escolas que tiverem mais alunos inscritos vão receber um kit de robótica. E nós vamos estar fazendo um treinamento para essas escolas montarem o robô deles e levar os robôs para competir dentro do GoitaCon. Cara, então vai ser tudo ao vivaço. Assim, vai ensinar eles a fazer e eles já vão entrar no combate. Exatamente. Muito show, muito show. E vai ter chapéu seletor. Com certeza. Isso não pode faltar, né? Pô, tô muito ansiosa pra ver isso acontecendo, né? Porque, tipo assim, óbvio, fica maravilhoso, né? Ver vocês, né? A equipe GoitaBorgs lá no combate, mas a gente vai ter novos participantes, né? Exatamente. Como é que tá a expectativa? Vejo o estilo, vocês não sabem quem vai ser ainda, que vão ser os ganhadores, né? Pô, como é que tá a expectativa de você ter isso? Como vocês vão montar toda a estrutura, né? Aquela parada que tem lá no IF, né? A gente tem arenas hoje em dia. Então a gente já consegue desmontar as arenas e levar.
O robô que vai competir ele é da categoria Sumo, então ele vai ter que empurrar o outro para fora da pista. E a gente tem o Dojo, que é a Tava. Assim, a gente já está com uma experiência de competição, fizemos uma competição sábado agora, foi uma competição muito bacana, então a gente já está mais tranquilo, acredito, é uma coisa que já fizemos antes e dessa vez vai ser muito bacana também. E vai ter premiação para quem ganhar essa... Estamos trabalhando nisso. Ficou um mistério no ar, né? Olha só, Manuel Vitor e você, Júlia, quando vai fazer parte da família Goita? Há um ano eu estou falando que eu vou fazer parte da família. Mas, quem sabe um dia não adentro aí, né, na parte de design. Eu tenho todo o interesse no momento, só me falta o tempo. E um pouco da sanidade, mas eu acho muito legal, estou sempre acompanhando, né? Sempre divulgando o trabalho de vocês, que além de ser interessante, é maneiro. Né? É entretenimento, né, como a gente falou antes. É super legal. Chico 3DS mandou um foguinho aqui. Leonardo Souza, boa noite, mandou um questionamento aqui. E seu namorado mandou aqui, ó. Vocês falaram do jockey. Conta um pouco dos nomes dos robôs e o mascote da equipe. Muito legal. Bem, o nome dos robôs, ele originalmente tinha sido Dudu e Edu, só para brincar um pouquinho com essa questão de serem 3, mas hoje em dia a gente mudou um pouquinho, indo pro lado mais feminino, a gente colocou de Lindinha, Docinho e Florzinha. As cores também remetem a isso, justamente para a gente fazer essa brincadeira de ter os robôs que são um pouquinho mais femininos, para as mulheres pilotarem e tudo mais. Certíssimo, certíssimo. E sobre o nosso mascote, bem, a gente tem um mascote que a gente apelidou de Urural, como todo mundo, os campistas já sabem, não é mesmo? O nosso jacarezinho, ele faz muito sucesso nas competições e é engraçado, porque em competições a gente tem meio que uma tradição com os mascotes, né? A gente tem a tradição de meio que roubar, sequestrar os mascotes das outras equipes. Então isso já teve muita situação muito engraçada da gente tentando fazer esse tipo de coisa, sequestrar os mascotes sem que ninguém perceba. Então a gente tá ficando expert também nisso, é muito legal. E o nosso mascotinho hoje em dia, ele é um fantoche também, né? Então esse jacarezinho é um fantoche. Tiveram equipes que algumas equipes, né, quando sequestraram o nosso mascote, depois quando devolveram, falaram, nossa, eu não queria devolver, porque eu achei muito legal, porque é um fantoche e tudo mais, então é muito divertido. Esse clima de competição também traz esse mascote no destaque, né, e a gente brinca dessa forma. Muito massa. Mas tem outros também, né? Eu lembro que tinha outros nomes lá, que são, acho que robôs até mais antigos, né? Não me recordo mais quais são, mas eram todos assim, tipo assim, em homenagem a Campos. Todos são em homenagem a Campos. Quer falar um pouco? A gente tem o Sapão, que seria Sapo 1, a gente tem o Sapo 2, a gente tem o próprio robô Urural, a gente tem o Pajé, temos também Cimenino. A gente tem o Cimenino. Chuvisco também, que não pode faltar. Não pode. Cabelinho. Tem também Lambreta, Sovaco de Cobra, Cocar. São alguns nomes que remetem à cultura local, é bem legal. Eu gostei muito do sovaco de cobra, achei interessante a vibe dele. É muito interessante. E é engraçado, né? Porque quando a gente vai em competição, a galera não conhece a cultura, né, da nossa cidade. Então eles ficam, nossa, sovaco de cobra, de onde você tirou esse nome, né? Chuvisco, o que é isso? E é uma maneira também de levar a cultura de Campos para as outras pessoas. Verdade, é muito importante. E até a própria pessoa que é de Campos, que está no evento e não conhece a Goita Borges, na hora que escuta chamar o nome, já sabe, poxa, isso aí é de Campos. Pelo próprio Goita Borges, né? Exatamente. Pô, mas é muito show, é muito legal ver, tipo assim, tudo isso, né? Toda essa vibe histórica, mas de um modo tão legal, né? E tipo assim, os nomes bem diferenciados, não é qualquer nome, né? Tem que levar ali a lambreta, botar a lambreta pro jogo. Leonardo Souza mandou aqui, fala um pouco sobre a programação e a engenharia por dentro dos robôs. Olha. Lançou uma pergunta aqui tecnológica. Sim. Bom, eu posso falar um pouco mais dessa parte, já que eu programei esse pequeno rapaz aqui. A gente, para programar o robô, a gente utiliza alguns microcontroladores e microprocessadores. Microcontroladores, eles são alguns dispositivos que você roda um código dentro dele, ele vai ficar sendo repetido em looping ou por um determinado período de tempo.
O microprocessador é como se fosse um computador, entendeu? Então você vai mandar os dados, ele vai desempenhar a função, vai pensar um cadinho no que vai fazer e vai desempenhar. E aí, para isso, depende da função. Então, os robôs que precisam de uma programação mais simples, a gente já resolve dentro de um microcontrolador. Alguns que a gente precisa de um pouco mais de complexibilidade, a gente usa o microprocessador, como é o caso do Morato. Então, o Morato é por causa do Morro do Rato. Esse aí eu não tinha observado. Por isso que ele tem o formato de um rato, inclusive. Muito show. E aí a gente programa com C e Python, utilizando o C geralmente no microcontrolador. Aqui no Raspberry a gente usa, que é o microprocessador dele, a gente usa o Python e a gente utiliza dentro dele especificamente um framework de programação que é o ROS, que é o Robot Operating System. Basicamente é uma ferramenta para te ajudar a programar sistemas robóticos. E é muito interessante porque aqui nossa equipe foi pioneira na utilização do ROS 2, que é a versão 2, né, do sistema operacional de robôs. E as outras equipes não tinham costume de usar, eles usavam o ROS. Quando a gente começou a estudar, a gente já partiu para o ROS 2. Então é uma programação bem complexa envolvida, mas é muito interessante. Pô, muito show, muito show. A parte técnica aqui realmente, você vê que nada é simples, né? Tudo muito complexo ali na parada. Quando a gente falou ali do chapéu seletor, que é da categoria Artbot, vocês têm outro que seja dessa categoria? A gente já teve, na verdade. Na equipe a gente já teve outro, eu não me recordo agora o nome exatamente do robô, mas ele contava histórias campistas. É mesmo? Exatamente. Bonitinho. Eu acho que ele não chegou a participar de uma competição, mas ele foi em vários eventos também. E a gente está com o planejamento de fazer outro Artbot justamente para trazer um pouquinho mais dessa cultura campista. A gente está planejando outras coisas para o ano que vem. Então a gente tenta construir um pouquinho melhor e depois a gente também fala qual vai ser o esquema desse próximo robô. Tem que vir aqui lançar o spoiler quando tiver a novidade aí. Exatamente. Agora fazendo um questionamento aqui que eu estou curiosa, né? A gente já falou que pode acontecer algumas desgraças no meio, pode explodir coisa, tá? Mas eu quero saber de histórias maneiras que vocês já viveram, tanto em competições, né, que foram várias, quanto também, quando vocês foram lá ver outra equipe. Quero saber agora de histórias inusitadas. O que vocês podem me contar sobre isso? Histórias O inusitadas. que rolou, né? Sim, existem algumas histórias de reviravoltas de quebra de expectativa. A gente já teve muita quebra de expectativa, então tanto para bom quanto para ruim. Já acabou algumas vezes robôs que a gente não dava nada, a gente tava ali competindo, uma pessoa, duas pessoas mexendo e tal. E acabou que esse robô destacou muito, fez o maior sucesso, então assim, algumas dessas histórias de felicidade que tem são essa quebra de expectativa que a gente tem nos projetos, que às vezes a gente não coloca muita fé e tal, mas funcionam bem. E já tivemos quebra de expectativas ruins também, de robôs que a gente colocava muita fé, que a gente chegou lá grandão e acabou que não desempenhou o que a gente esperava. Mas isso aí sempre acontece, sempre acontece. Quando eu fui na minha primeira competição, que foi na Iron Cup de 2023, no início do ano passado, a gente teve uma quebra de expectativa que, assim, eu acho que é a luta que mais me marcou, assim, eu nunca vou esquecer. Foi com um dos nossos robôs doentes, o Marreco. Foi a primeira competição que eu fui, eu não tinha noção do qual era a situação dos nossos robôs comparado às outras equipes, né? Já não tinha parâmetro. E em uma das lutas, o Marreco, ele assim, você não dava nada pra ele, tava bem difícil a situação. A gente terminando de fechar, né, eu no caso eu tava só olhando, mas a galera lá terminando de fechar a tampa, o juiz já no ouvido, bora, tem que levar ele pra competir, não sei o quê, a gente enrolando outra equipe, não, calma, só mais um pouquinho, a gente já tá chegando. A gente no final só pegou o silver tape, tacou na tampa, fechou de qualquer jeito e falou, vai ter que ser assim mesmo. Nossa, cara. Aí começou a luta. E a luta foi contra uma equipe bem grande que tem dentro das competições. Então, assim, eu falei, nossa, já era. O robô tá caindo aos pedaços. A gente vai contra uma equipe enorme. Nunca que a gente vai conseguir ganhar essa luta. E aí começou a luta, o nosso robô apanhou pra peça. Só que tava lá, potente, tava andando. Até que teve uma hora que... Sabe quando a gente comentou que o robô para do nada? Então, a gente quase chegou nessa situação. O robô, ele fica assim em pé, o outro robô conseguiu virar o nosso. Ele ficou assim. Nossa. E aí,
ele não conseguia sair de jeito nenhum. Tipo uma tartaruga tombada. Exatamente. Ele ficou, tipo, de lado, entendeu? Se ficasse de cabeça para baixo, seria menos pior. Mas ficou de lado. E começou a abrir contagem. Aí foi 10, 9, 8... No 3, no 2, assim, eu já não dava mais nada, o robô desvirou. E na hora que ele desvirou, foi pra cima do outro, que a gente ganhou a luta ainda. Então, assim, nossa, eu acho que foi o primeiro impacto, assim, que eu tive. Meu Deus, eu preciso ver mais dessas lutas, porque é muito bacana. Ressurgiu das cinzas, como a Literalmente ressurgiu das cinzas. Muito bom. Era da Warrior, acho que o Bacon, era o Bacon? Eu não lembro se foi o Cheddar ou se foi o Bacon, É, mas foi um dos dois. tinham dois robôs na época da Warrior, que é provavelmente considerada a maior equipe do Brasil nessas competições de robótica. Eles têm muita gente trabalhando mesmo e com certeza tem uma das melhores equipes. Eles tinham dois robôs, Cheddar e Bacon, e nesse caso eu acho que foi o Bacon. E era um robô muito forte deles, pronto, redondo, lindo, e contra um marreco que tava caindo aos pedaços, então assim, foi uma luta muito legal. O marreco, então, destruiu o porquinho ali, né? Pô, mas deve ser muito emocionante. Ele virado lá e ele do nada Sim. voltou pro combate. E é muito legal a parceria das equipes, porque a gente luta, né? A equipe perde, a equipe ganha, mas acabou a luta e já estão lá conversando sobre estratégia. Pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo pra ter essa troca? Então é muito legal, porque a gente tem essa rixa dentro da arena, mas do lado de fora é muita parceria, então é muito legal. Não tem essa, tipo assim, esse aqui é meu segredo, né, profundo. É tipo Tem algumas categorias que precisam de um segredinho, né? Por exemplo, o Sumo, como a Júlia tá falando, ele é um robô autônomo e ele tem algumas estratégias para poder tirar o robô adversário do dojo. Sim. Então, aí essas estratégias, geralmente o pessoal tá com um caderninho lá para ver qual estratégia que vai ser utilizada naquele momento. E a Júlia comentou da primeira vez que ela teve experiência, né, numa competição, eu lembrei de uma também. Não é tão feliz assim quanto o de Júlia, né? Mas eu lembrei agora que teve uma competição, na primeira competição que eu fui, foi na RCX do ano passado, de 2023, foi logo quando eu entrei assim na equipe, e que um nosso robô de sumô, justamente, ele estava fazendo suas estreias ali, começando a engatinhar nesse mundo, e ele já tinha ido para a competição, assim, não estava 100%, não tinham conseguido terminar bem a parte mecânica, a parte do código e tudo mais. Aí em uma dessas batalhas, né, que ele foi, os nossos dois companheiros de equipe, eu acho que eu não vou falar o nome dele só para não delatar. Foi o Manuel? Essas não foi. Quem tá comentando aqui? Eu acho que ele já sabe o que eu vou falar. Mas aí aconteceu o dia. Esse robô, ele do nada ressurgiu, começou a funcionar. Então, eles falaram, não, a gente vai batalhar. Aí colocou ele no dojo, aí um colega falando com o outro, né? Olha, ele só tem uma estratégia, ele só vai andar pra frente, ele não faz mais nada. Então, ó, foca nisso e vamos. Chegaram lá e tal, não sei o que. Quando posicionou na arena, era pra estar, por exemplo, vamos supor que esse daqui seria o lugar. Ele poderia ter colocado assim de frente, ficaria mais fácil, né, pro nosso robô. Ele não, bota assim. Aí aconteceu uma situação que precisou recolocar, né, os robôs no dojo. Aí beleza, um colega que estava atrás só filmando, assim, falando, olha, ele só vai pra frente, presta atenção na estratégia. Aí vai de novo e tal, 1, 2, 3, pode botar. Aí, de novo. Aconteceu que nessa hora pôde dar o start, ele foi com tudo pra fora do dojo. A gente brinca até hoje que é um 255 e um sonho. 255 porque os motores, né? A velocidade do motor pra frente, então era só pra frente. Ele só ia pra frente. E não deu certo nem isso. Então, mas ele tentou, né? Ele deu o melhor de si, felizmente. Ficou na nossa memória só pela parte cômica, mas foi muito engraçado ver isso tudo, esse companheirismo também do pessoal tá ali até o final. Com certeza. O Manuel que era o capitão, não era? Da equipe. Exatamente. Tô ligada. Ele falou que o sapão na RCX ganhando sem arma também foi icônico. Nossa, foi. Aqui a gente teve uma história muito icônica na RCX também. A gente tem os horários das lutas, né? Então, por exemplo, a luta, às vezes, ela tá marcada para 1h da tarde. Quando o Sapão chegou na final, a luta dele seria só na parte da tarde. Então, os meninos falaram, pô, vamos pegar o nosso último dia de competição e vamos sair para dar uma volta. Eles saíram para dar uma volta e a luta foi adiantada. Foi um desespero, porque acho que foi
Eu tava junto. Foi a Jade que estava junto. Exato. E a gente, tipo, e agora? Porque a gente em São Paulo, né? Não se chega rápido de um lugar pro outro em São Paulo. E agora? Não vai dar tempo. E a luta? Onde que tá o robô? O robô tava na barraca de uns meninos que tinha saído. Não acredito! Foi um caos. A galera pegou no Uber, correndo pra poder chegar. No final, faltando assim, pouquinho. Eles chegaram a tempo, a gente pilotou. Pegou uma boa colocação com o Sapão, mas foi uma adrenalina muito bacana. Pô, muito maneiro. Imagina o pessoal surtou, tipo, o quê? Como assim? O Jonathan também tá com a gente, Jonathan 3DS. Xalita, se não me engano, já aconteceu de Sapão e Sapo 2 se encontrarem na final, não foi? Acho que foi em alguma competição no Rio. Foi, já aconteceu na verdade mais de uma vez. No ano passado aconteceram nas duas competições que a gente foi no Rio, na Rio Innovation Week, né, e na da CCBB, que aconteceu dos dois se enfrentarem na final. Mas não são da mesma equipe? Não, mas isso é possível. E tem algumas equipes que só falam, esse robô aqui que vai ganhar e tudo mais, mas a gente não, a gente quis entretenimento mesmo, Massa, e a gente foi pra cima. A parte do show. Aí aconteceu que na Rio Innovation Week, os dois se enfrentaram, acabou que Manuel e Diogo, o nosso colega, pilotaram o Sapão e a Sara e eu pilotamos o Sapo 2. Nossa. Nessa daí acabou que o Sapão levou a melhor e ele ficou em primeiro lugar e o Sapo 2 em segundo, só que a reviravolta veio na próxima competição. O contrário? No CCBB aconteceu justamente o contrário, que o Sapo 2 superou o seu antecessor, não é mesmo? O Sapão, e ganhou em primeiro lugar. Então a gente só brincou que eles só trocaram de lugar no pódio nessas duas competições. É muito show que vocês estão dissemidos, né? Bota dois robôs, vocês vão bater de frente, é isso aí mesmo que importa o entretenimento. Eu adorei, a gente quer ver isso mesmo. Galera, foi um prazer ter vocês aqui hoje comigo. Adorei. Eu sempre fico empolgada, né? Quando eu falo sobre Goita Box, por isso que o Manuel até falou. Porque quando ele veio, eu falei uma coisa. Não, eu quero adentrar também, né? Isso. Na terceira vez que vocês vierem, eu vou... Estaremos aguardando. Mas estou muito feliz que vocês vão estar no Goita com a Estaleira também. Estou ansiosa para ver, né, tudo que vai rolar. E a galera se interessou pelo Goita Box, o que ela pode fazer? Tem o Instagram de vocês, né? Tem, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós agora temos um site da equipe, né, Rafael? Pode falar. Agoitabox.com.br é um site que a gente compartilha um pouco das competições, futuras inscrições em competições nossas vão acontecer por lá. Então é um site bem interessante, tem um pouco da nossa história, vale a pena. Muito show, muito show. Eu entrei no site, eu achei muito chique. Tem a foto de todos os robôs, né, com a descrição. Tem fotinho do Vox lá, achei massa. E, gente, foi maravilhoso. Adorei. Eu acho que é muito legal que aqui em Campos a gente tem um time de robótica que está aí ganhando várias premiações, né, que está participando internacionalmente. É muito importante. Inovação e tecnologia é muito massa, né? E ainda mais ver que, tipo assim, é uma parada que é maneira, né? Então, pô, a galera jovem que está aí na faculdade, né? E que não é tão jovem assim, mas se interessa também, né? Pode ficar ligado, pode acompanhar as competições. E, né, quem for do IF pode também, né, tentar dar uma adentrada lá e observar mais a fundo essa arte. Exatamente. Muito obrigada, galera. Agradeço também a você que esteve aqui com a gente, acompanhando nossa live e comentando, né, também. O Box Podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite, para saber o próximo tema mirabolante. Me segue lá no Instagram também, que é @JuliaRu. E eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.